Você sente que o seu mundo desabou e não sobrou nada? Escuta isso com calma, com o coração aberto. Onde você enxerga um ponto final, Deus está colocando apenas uma vírgula. Existem fases na vida que não fazem sentido na hora, momentos tão duros que parecem até injustos. É quando tudo aquilo que você levou anos para construir começa a se desfazer diante dos seus olhos, sem aviso, sem preparo. O projeto que você acreditava dar errado, o relacionamento que parecia seguro se quebra, portas que você tinha certeza que estavam abertas simplesmente se fecham. E você fica ali, em silêncio, tentando entender o que fazer com os pedaços de uma vida que já não existe mais como antes. É nesse lugar, nesse vazio, que nascem as perguntas mais difíceis. E agora? Por que isso aconteceu comigo? Como eu vou recomeçar sem forças? Só que existe algo que você ainda não consegue enxergar. O que para você parece fim, para Deus é espaço. Espaço vazio, preparado, limpo de tudo aquilo que já não fazia mais sentido, pronto para ser preenchido com algo novo, algo que você ainda não consegue imaginar, mas que já está sendo preparado. Maria não entendia nada disso. Para ela, tudo tinha acabado. Durante 10 anos, ela construiu o que acreditava ser a vida perfeita. Era organizada, dedicada, fez tudo certo. Tinha um bom cargo, um casamento que, aos olhos de quem via de fora, parecia firme e feliz, e estava realizando o sonho da casa própria. Era o tipo de história que as pessoas admiravam, que servia de exemplo. Mas a vida, às vezes, quebra os roteiros que a gente escreve. Em apenas 6 meses, tudo desmoronou. A empresa onde trabalhava faliu, de forma inesperada, tirando dela não só o sustento, mas também a segurança. O casamento, que parecia sólido, não resistiu às pressões e chegou ao fim. E como se não bastasse, a casa, o sonho, foi perdida. Tudo aquilo que levava o nome de conquista desapareceu. De repente, aos 42 anos, Maria se viu com 2 malas, um quarto alugado e um silêncio que parecia gritar dentro dela. Era um silêncio pesado, daqueles que fazem você encarar pensamentos que evitou por muito tempo. Para o mundo, Maria tinha fracassado, e, no fundo, era exatamente assim que ela se sentia. As noites eram as mais difíceis. Durante o dia, ainda existia alguma distração, alguma tentativa de seguir. Mas quando a noite chegava, junto vinha o peso de tudo. O cansaço não era só físico, era emocional, era espiritual. Era como se ela tivesse perdido não apenas as coisas, mas a própria identidade. Quem ela era agora? Quem ela era sem o cargo, sem o casamento, sem a casa? Era como se tudo o que definia Maria tivesse sido arrancado dela. Em uma dessas noites, já sem forças para fingir que estava tudo bem, Maria se sentou no chão, encostou na parede, deixou as lágrimas caírem sem tentar segurar e disse algo simples, mas que saiu do lugar mais profundo da alma. Deus, eu não tenho mais nada. Se o Senhor quiser fazer algo, a hora é agora, porque eu cheguei ao meu fim. Não houve barulho, não houve resposta audível, não houve milagre visível naquele instante, mas algo aconteceu. Uma paz, estranha, diferente, inexplicável, começou a invadir aquele quarto. Não fazia sentido sentir paz naquele cenário, mas ela estava ali. Pela primeira vez em muito tempo, Maria não tentou controlar, não tentou entender, não tentou resolver. Ela apenas descansou. E naquele momento, mesmo sem perceber completamente, algo dentro dela começou a mudar. Pela primeira vez, Maria entendeu que não tinha mais nada a perder. E talvez fosse exatamente isso que a tornava pronta para recomeçar. Porque quando as mãos estão vazias, elas finalmente estão livres para receber o novo. Nos dias seguintes, ainda sem direção clara, sem grandes planos, Maria decidiu fazer a única coisa que conseguia naquele momento: dar pequenos passos. Ela começou a cozinhar, não como um plano de negócio, mas como uma forma de acalmar a mente, de ocupar o coração, de silenciar um pouco os pensamentos. Preparava bolos simples, receitas que já conhecia, e por alguns minutos, enquanto estava ali, ela conseguia respirar melhor. Até que em um desses dias surgiu uma ideia tímida, quase como um sussurro. E se eu vender? Sem muita expectativa, sem grandes cálculos, Maria preparou alguns bolos e decidiu levá-los para a praça. Não era sobre ganhar dinheiro naquele momento, era sobre tentar, era sobre não ficar parada.
E foi ali que algo começou a acontecer. As pessoas começaram a comprar. Primeiro uma, depois outra. Mas não era só o bolo, era um jeito, era o olhar, era a forma como Maria recebia cada pessoa, como se cada uma realmente importasse. Ela sorria, mesmo ainda em processo de cura. Ela conversava, mesmo carregando dores. Ela ouvia, com uma sensibilidade que só quem já sofreu entende. E sem perceber, Maria começou a se conectar com outras histórias. Outras mulheres começaram a se abrir, a compartilhar suas dores, seus perdas, seus recomeços silenciosos. Era como se aquele pequeno espaço na praça tivesse se tornado um ponto de encontro para corações em reconstrução. O que parecia pequeno começou a ganhar forma. Cada bolo vendido não era só uma venda, era uma troca, era uma conversa, um abraço disfarçado, um momento de alívio para alguém que também estava lutando. E pouco a pouco, Maria começou a perceber algo importante. Mesmo sem ter tudo resolvido, ela já não estava mais parada. Havia movimento, havia vida, havia algo nascendo ali. E aquele vazio que antes parecia o fim já não doía da mesma forma. Porque aos poucos ele estava se transformando em um espaço onde algo novo, algo maior, algo que ela ainda não conseguia compreender completamente, estava sendo construído por Deus. E foi nesse movimento silencioso que Maria começou a enxergar algo que antes passava despercebido. Não era sobre ter tudo de volta, nem sobre reconstruir exatamente o que perdeu, mas sobre se tornar alguém diferente no processo. Cada manhã já não era mais pesada como antes. Ainda existia dor, ainda existiam lembranças, mas agora também existia propósito. E esse propósito não vinha de algo grandioso ou imediato, mas dos pequenos sinais que Deus colocava no caminho dela todos os dias. Um sorriso que ela arrancava de alguém, uma conversa que terminava em alívio, um olhar que chegava cansado e saía mais leve. Maria começou a perceber que, mesmo em meio às suas próprias feridas, ela estava sendo usada como resposta na vida de outras pessoas. Com o tempo, as pessoas passaram a procurá-la não só pelos bolos, mas pela forma como se sentiam ao redor dela. Havia algo naquele jeito simples, naquela escuta sincera, que acolhia sem julgar. Maria, que um dia se sentiu completamente vazia, agora estava sendo usada para preencher espaços dentro de outras pessoas. E isso começou a mexer profundamente com ela. Porque, no fundo, ela entendia cada dor que ouvia. Não era empatia de quem leu em algum lugar. Era de quem viveu, de quem sentiu, de quem ainda estava em processo. E quanto mais ela se permitia viver aquilo, mais percebia que sua história não era um erro, era um instrumento. Aquilo que antes parecia só perda, agora tinha significado. Mesmo assim, nem tudo era fácil. Existiam dias em que o passado batia à porta com força, trazendo inseguranças e dúvidas. Havia momentos em que lembranças vinham sem aviso, fazendo o coração apertar de novo, como se tudo estivesse acontecendo outra vez. Em alguns instantes, Maria se via questionando se realmente estava no caminho certo, se aquilo que estava construindo era sólido ou apenas uma fase passageira. Em alguns momentos, ela se perguntava se aquilo tudo era suficiente, se realmente conseguiria seguir em frente sem olhar para trás com arrependimento. Mas, diferente de antes, ela não se deixava mais afundar nesses pensamentos. Havia aprendido a entregar o que não conseguia controlar. Aprendeu que nem todas as respostas viriam na hora e que confiar também fazia parte do processo. Então, ao invés de se paralisar, ela continuava, mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo sem enxergar tudo claramente. Foi então que, quase sem perceber, surgiu uma oportunidade inesperada. Uma das mulheres que frequentava a praça comentou sobre um pequeno ponto comercial que estava vazio. Era uma conversa simples, sem grandes intenções, mas que ficou ecoando dentro de Maria. Era simples, discreto, nada parecido com os sonhos antigos de Maria, mas de alguma forma aquilo acendeu algo dentro dela. Não era uma empolgação impulsiva, era algo mais profundo, mais tranquilo, como um direcionamento. Não era sobre grandeza, era sobre direção. Era como se Deus estivesse mostrando que o próximo passo não precisava ser perfeito, só precisava ser dado. Maria hesitou, o medo tentou falar mais alto, lembrando de tudo que já tinha dado errado. As lembranças do passado vieram com força, tentando convencê-la de que arriscar novamente poderia significar perder tudo outra vez. Mas dessa vez, ela decidiu não ouvir a voz do medo.
decidiu dar um passo, mesmo sem garantias, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem saber exatamente como seria. E esse passo, por menor que parecesse, carregava uma coragem que ela não tinha antes. Era a coragem de quem já caiu e descobriu que ainda assim pode se levantar. E foi assim que aquele pequeno espaço começou a se transformar, pouco a pouco, em algo maior do que ela imaginava. No início parecia só mais um lugar vazio, sem destaque, sem história. Mas Maria começou a enxergar além do que os olhos viam. Cada canto começou a ganhar sentido, cada detalhe passou a carregar intenção. Ela limpou, organizou, pensou com carinho em como queria que as pessoas se sentissem ali. Não era sobre aparência, era sobre presença. Era sobre criar um ambiente onde as pessoas pudessem entrar como estavam e sair um pouco melhores. Ela não tinha tudo planejado. Na verdade, pela primeira vez, ela não precisava. Não havia mais aquela necessidade de controlar cada detalhe, de garantir que tudo daria certo antes mesmo de começar. Dessa vez, ela caminhava confiando. Cada detalhe foi sendo construído com cuidado, com fé e com a certeza de que não estava sozinha naquele processo. E enquanto organizava aquele lugar simples, Maria começou a entender que Deus não estava apenas restaurando o que ela perdeu. Ele estava criando algo completamente novo, algo que só poderia nascer depois que tudo tivesse acabado. E foi assim que aquele pequeno espaço começou a ganhar forma de verdade. As paredes, antes apagadas e sem vida, receberam uma pintura simples, em tons claros, que traziam leveza. Maria mesma limpou cada canto, organizou cada detalhe com cuidado, como se estivesse, aos poucos, reconstruindo também o próprio coração. Não havia luxo, não havia investimento alto, mas havia algo que nenhum dinheiro poderia comprar: presença, verdade e propósito. Cada pincelada parecia carregar um pedaço da fé que ela estava aprendendo a viver. Cada escolha, por mais simples que fosse, tinha intenção. Não era só sobre abrir um espaço, era sobre dar um novo significado à própria história. Ela colocou algumas mesas pequenas, cadeiras simples e uma bancada onde os bolos ficavam expostos. Tudo muito básico, mas feito com tanto carinho que quem entrava sentia. Não era algo visível aos olhos, mas era perceptível no ambiente. Havia uma paz que não se explicava, um cuidado nos detalhes que abraçava quem chegava. Na porta, uma placa discreta anunciava o lugar. Não era chamativo, mas era sincero. E, curiosamente, isso começou a atrair exatamente as pessoas certas. Pessoas que não estavam procurando apenas um café, mas um lugar onde pudessem se sentir bem, mesmo em meio ao caos que carregavam por dentro. Nos primeiros dias, o movimento era tímido. Algumas pessoas que já a conheciam da praça apareceram, sentaram, conversaram, trouxeram outras. Era tudo muito simples, sem pressa, sem pressão. Cada cliente que entrava parecia fazer parte de algo maior que ainda estava sendo construído. O café não era apenas um lugar para comer, era um lugar para respirar. Maria fazia questão de olhar nos olhos de cada pessoa, de chamar pelo nome, de ouvir sem pressa. E aquilo começou a criar algo que ia muito além de um negócio. Era conexão, era cuidado verdadeiro, era um espaço onde as pessoas podiam, por alguns minutos, deixar o peso da vida do lado de fora. Com o tempo, o aroma dos bolos e do café fresco passou a se espalhar pela rua, convidando quem passava a entrar. Mas o que fazia as pessoas voltarem não era só o sabor, era o que sentiam ali dentro. Era a paz, o acolhimento, a sensação de que, mesmo com a vida bagunçada, ainda existia um lugar onde tudo podia desacelerar. Algumas pessoas chegavam caladas e saíam mais leves, outras vinham só para sentar e ficar em silêncio. E Maria começou a perceber que aquele lugar estava se tornando mais do que ela imaginou. Estava se tornando necessário na vida de muita gente. Maria começou a perceber mudanças concretas. As vendas aumentaram, o movimento se tornou mais constante e aquele espaço simples começou a se sustentar. Pequenos sinais começaram a aparecer. Um dia melhor que o outro, uma semana mais cheia, um cliente que indicava para outro.
Pela primeira vez depois de muito tempo, ela conseguiu pagar suas contas com algo que nasceu das próprias mãos. E aquilo tinha um valor diferente. Não era só sobre dinheiro, era sobre dignidade, sobre recomeço, sobre ver que, mesmo depois de tudo, ela ainda era capaz. Não era a vida que ela tinha antes, mas de alguma forma era muito mais verdadeira, era mais leve, mais real, mais alinhada com quem ela estava se tornando. E enquanto organizava os pedidos, atendia clientes e via aquele lugar cheio de histórias cruzando a porta todos os dias, Maria começou a entender algo profundo. Deus não devolveu o que ela perdeu. Ele deu algo que fazia muito mais sentido para quem ela estava se tornando. E o que começou pequeno já não cabia mais naquele espaço. Com o passar dos meses, o movimento aumentou de um jeito que Maria já não conseguia ignorar. As mesas da Vírgula Café viviam ocupadas, pessoas aguardavam do lado de fora e o forno parecia nunca descansar. O que antes era silêncio agora era vida em movimento, conversas, risadas, histórias sendo compartilhadas. Tudo aquilo que um dia faltou dentro dela agora transbordava naquele lugar. O som das xícaras, o cheiro constante de café fresco, o vai e vem de pessoas entrando e saindo, tudo aquilo criava um ambiente vivo, cheio de significado. Maria, que um dia se sentiu vazia, agora via aquele espaço cheio, e de alguma forma aquilo também a preenchia por dentro. Mas junto com o crescimento veio também um novo desafio. A Vírgula Café já não comportava mais o que estava se tornando. Havia dias em que Maria precisava dizer não por falta de espaço, e isso apertava o coração dela. Não pelo dinheiro, mas porque ela sabia que aquele lugar era mais do que um café, era um refúgio. E ver pessoas indo embora sem viver aquilo doía. Algumas olhavam pela porta, percebiam que estava cheio e iam embora. E Maria ficava observando, com o coração apertado, desejando poder alcançar cada uma delas. Porque ela sabia que, muitas vezes, quem entrava ali não estava só procurando um café, estava procurando um alívio, uma pausa, um lugar seguro. Foi então que a ideia começou a crescer dentro dela, quase como um sussurro de Deus. Era a hora de expandir. Dessa vez não por necessidade, mas por propósito. Maria começou a procurar um novo ponto, lugares maiores, ruas mais movimentadas, espaços que pudessem carregar tudo aquilo que a Vírgula Café representava. Mas dessa vez ela não olhava apenas com os olhos, ela sentia. Não era mais sobre escolher o melhor ponto comercial, mas sim sobre discernir o lugar certo. O medo até tentou voltar, lembrando do passado, mas já não tinha o mesmo peso. Porque Maria agora conhecia o Deus que recomeça histórias, e isso dava a ela uma segurança que não dependia de circunstâncias. Depois de um tempo, ela encontrou um espaço maior, iluminado, em uma rua cheia de movimento. Quando entrou ali, ficou em silêncio por alguns segundos, não analisando números nem calculando riscos, apenas sentindo. E aquela paz no coração respondeu antes de qualquer lógica. Era uma paz parecida com aquela que ela sentiu no chão daquele quarto, quando tudo parecia ter acabado. E no fundo, ela reconheceu: quando Deus traz paz, não precisa de muitas explicações. Era ali. A mudança exigiu tudo dela: trabalho, coragem, fé. Foram dias intensos organizando cada detalhe, pensando em cada canto, ampliando aquilo que antes era simples, mas sem perder a essência. Não era só uma mudança de espaço, era um novo nível de responsabilidade, um novo passo na jornada. Maria se dedicou como nunca, cuidando para que aquele lugar continuasse carregando aquilo que o tornava especial. Porque Maria sabia, não era o tamanho do lugar que fazia a diferença, era o que Deus fazia dentro dele. E quando as portas da nova Vírgula Café se abriram, algo mudou de verdade. O fluxo de pessoas aumentou, o nome começou a se espalhar e aquele espaço passou a receber ainda mais histórias. Pessoas que nunca tinham ouvido falar começaram a chegar, algumas por indicação, outras simplesmente atraídas pelo ambiente. E mais uma vez, não era só sobre o café, era sobre o que acontecia ali dentro. Não era só crescimento,
era a expansão. Era como se tudo aquilo que nasceu no secreto agora estivesse sendo revelado. O que começou com dor, silêncio e incerteza, agora se transformava em algo visível, concreto e cheio de vida. E enquanto caminhava entre as mesas daquele novo lugar, vendo tudo cheio, vivo, pulsando, Maria parou por um instante, respirou fundo e entendeu no mais profundo do coração que aquela vírgula que Deus colocou na vida dela tinha se transformado em um novo começo que ela jamais poderia imaginar. E a partir daquele novo espaço, tudo começou a crescer em uma velocidade que Maria nunca tinha vivido antes. A vírgula café deixou de ser apenas um refúgio e se tornou referência. Pessoas vinham de longe para conhecer o lugar, não só pelos bolos ou pelo café, mas pela experiência de estar ali. Havia algo diferente, algo que não se explicava facilmente. Era como se cada detalhe carregasse propósito. Maria já não trabalhava sozinha. Aos poucos, ela começou a montar uma equipe. Pessoas que, assim como ela um dia, também precisavam de uma oportunidade, de um recomeço. E aquilo que Deus fez na vida dela, ela começou a transbordar na vida de outros. O crescimento deixou de ser apenas emocional, se tornou também financeiro. Pela primeira vez em muito tempo, Maria começou a ver estabilidade. Contas em dia, planejamento, expansão. E junto com tudo isso, nasceu um sonho que parecia distante demais no passado, mas que agora voltava a existir dentro dela. A casa própria. Não como antes, não como um símbolo de status ou de vida perfeita, mas como um lugar de paz, um lugar que representasse tudo o que ela havia vivido, superado e aprendido. Maria começou a se organizar, com calma, com sabedoria, sem pressa. Cada conquista agora tinha um significado diferente. Não era sobre provar nada para ninguém, era sobre honrar tudo o que Deus tinha feito. E então, um dia, aquilo aconteceu. Ela recebeu as chaves, sem plateia, sem alarde, apenas ela, segurando aquele pequeno objeto nas mãos com os olhos cheios de lágrimas. Mas não eram lágrimas de dor como antes, eram de gratidão. Ao entrar na casa vazia, Maria fez algo que só quem já passou pelo fundo entende. Ela não saiu andando pelos cômodos. Ela se ajoelhou. Ali, no chão, em silêncio, lembrando exatamente do outro chão, daquele quarto alugado onde tudo parecia ter acabado. E, com a voz embargada, ela disse: "Obrigada, Deus, porque quando eu achei que era o fim, o Senhor estava só começando." Maria não reconstruiu a antiga vida. Ela viveu algo muito maior. A mulher que um dia se viu sem nada, hoje tinha mais do que bens, mais do que conquistas. Ela tinha identidade, tinha propósito, tinha paz. E a vírgula café continuava ali, cheia, viva, sendo canal de recomeços todos os dias. Porque a história dela nunca foi só sobre perder ou ganhar, foi sobre entender que quando tudo acaba para o homem, é exatamente ali que Deus escreve um novo começo. E se hoje você sente que chegou ao fim, talvez não seja o seu fim. Talvez seja apenas a vírgula de Deus, preparando algo muito maior do que você consegue imaginar agora. Se essa palavra tocou o seu coração de alguma forma, não deixe isso passar como só mais um vídeo. Existe um propósito em você estar aqui hoje. Eu quero te convidar a dar um passo de fé agora. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode escrever do seu jeito, com poucas palavras ou com o coração inteiro. Eu vou ler e vou orar por você. Você não está sozinho e Deus vê cada detalhe da sua luta. Se inscreve no canal, porque esse é um lugar de recomeço, de fé e de palavras que vão te levantar quando tudo parecer difícil. Aqui você vai encontrar força nos dias em que achar que não consegue continuar.
Já deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão no limite, precisando de uma palavra, de um abraço através de Deus. E compartilhe esse vídeo com alguém que veio na sua mente agora. Sabe aquela pessoa que você sente que está passando por algo? Envia para ela. Pode ser exatamente o que ela precisa nesse momento. Agora, mais do que nunca, eu quero ver você se posicionando. Escreve aqui embaixo, com fé, com coragem, mesmo que esteja doendo, eu vou recomeçar. Declara isso, porque não é só uma frase, é um posicionamento espiritual. É você dizendo que não importa o que acabou, Deus ainda não terminou. Que Deus te abençoe, te fortaleça nos dias difíceis, acalme o seu coração e te dê direção quando tudo parecer confuso. Que Ele te dê coragem para levantar mesmo cansado e fé para continuar mesmo sem entender. E que você nunca se esqueça, quando tudo parece acabar, Deus está apenas começando algo novo na sua vida. Amém?